Então, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Como a Melissa tinha perguntado há pouco, até a semana que vem nós vamos definir certinho como vai ser a avaliação de vocês. Eu acredito que vai ser através de exercícios escritos, né? Questionário, tá? Abordando os temas, os comandos que a gente viu até agora nas nossas aulas. As aulas estão sendo gravadas, né? Tem um videozinho disponível para vocês. A gente já disponibilizou no Ava. Então, se alguém tiver alguma dificuldade de acessar, né, e não estiver ainda tendo acesso ao ambiente virtual, deve procurar a coordenação para resolver o problema, tá? Mas basta reassistir as aulas que a gente postou. Ontem eu postei todas as aulas que a gente fez até agora. Então basta vocês assistirem as aulas, quem perdeu, quem não pôde assistir presencial ou online, né? Então pode assistir no que tiver postado lá no Ava, tá? Até aí, alguém tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma dificuldade? Quem está conseguindo usar o AutoCAD teve alguma dificuldade? Quer tirar alguma dúvida? Pode aproveitar o momento para a gente conversar um pouco. Tá tudo bem? Acho que tá tudo bem mesmo, prof. Muito bom. Então, nós vamos iniciar nossa aula de hoje retomando o exercício que a gente está fazendo na planta baixa que a gente propôs aí no curso, né? Então, na aula passada nós definimos paredes, portas, né? Definimos ali os comandos e a técnica de desenhar as portas. Nesse momento agora, a gente vai ver como fazer as janelas, tá? Então, o AutoCAD não vai inserir um desenhozinho ali automático, você tem que fazer tudo manual, né? Como se fosse um desenho de prancheta. Então a gente vai desenhar a linha auxiliar que vai definir a posição da janela e a dimensão da janela. No caso da porta, nós desenhamos uma linha. Quando a porta é próxima de uma parede, a gente define a linha próxima da boneca. Quando nos exemplos que eu dei ali, que a porta era centralizada, nós usamos uma linha centralizada na face da parede, onde seria interessante alinhar ao meio da janela ou da porta, né? Nesse caso, as janelas, quando forem centralizadas nos ambientes, basta desenhar uma linha ao meio também, exatamente como nós fizemos lá na porta, né? No nosso projeto, nós temos duas janelas centralizadas, que seria a J1 do quarto, aliás, a J1 da sala e J4 do quarto. As janelas da sala de jantar, da cozinha e do banheiro, elas são no vão inteiro, então não há necessidade de achar o meio. Basta alinhar as paredes ali e desenhar. Cortar as linhas que são excedentes, né? Então o que acontece? Quando nós projetamos uma planta baixa, a gente considera que estamos fazendo um plano a 1,5 m, um plano de corte a 1,5 m, tá certo? Então, quando eu estiver passando esse plano de corte numa janela, eu vou estar vendo o quê? Eu vou estar vendo as linhas do peitoril, que é alvenaria também, que é parede, certo? Mas como a nossa parede está sendo cortada a 1,5 m aqui, e o peitoril da janela vai estar abaixo de 1,5 m, né? De 1,5 m, então essas linhas são finas. Então sempre que eu vejo uma parede à distância do plano de corte,
ela vai estar com uma linha mais fina. Então, eu tenho que criar um layer para abrigar essas linhas de peitoril, independente das paredes de corte, as paredes que estão sendo cortadas, né, no plano a 1,5 m, tá certo? Eu gosto de frisar bem isso, essa questão da norma brasileira, ela pede que o plano de corte na planta baixa seja a 1,5 m. Tá? Já em outros países podem ter normas diferentes, né? Mas no Brasil é 1,5 m. A gente observa isso quando a gente pega um template do Revit que venha no padrão norte-americano, eles usam o plano de corte a 1,20 m. E eu já vi alguns profissionais aqui no Brasil que não sabem disso. Há engenheiros, arquitetos que não se atêm a isso e deixam 1,20 m. Então, quando a sua janela estiver com 1,5 m, ela deve aparecer exatamente como está aqui. Até 1,5 m. Acima de 1,5 m, aí a janela já vai ser tracejada. Eu já vi profissionais aí formados que fazem projetos de grande porte até que não sabem desse detalhe, né? Então, as linhas de janela, quando estão acima de 1,5 m, elas devem ser tracejadas. Elas são consideradas projeção, tá certo? Então, não vamos nos esquecer desse detalhe aí. Esse tipo de situação, essa técnica de desenho que eu vou te ensinar para a janela, é só para janelas que estejam abaixo de 1,5 m para baixo. Tá? Até 1,5 m você pode desenhar assim. Acima não, vai ser tracejada mesmo. Tá? Então, nós vamos considerar o seguinte. As linhas laterais da janela, que são essas daqui, ó, essas bordas, elas vão ter a mesma característica das bordas da porta, que elas vão estar no layer parede mesmo. Tá? Chamar atenção porque algumas pessoas não sabem, vão desenhar a janela e acham que podem desenhar em qualquer lugar, em qualquer layer, né? Então, nós devemos deixar ativo sempre o layer que a gente vai desenhar. Então, antes de desenhar qualquer coisa no AutoCAD, verifique se o layer ativo está no layer que você realmente quer abrigar as linhas, tá? Então, no caso, eu vou deixar o layer paredes ativo e vou desenhar uma linha, um comando line mesmo, vou achar o meio ali. Você vai perceber que o OSNAP Midpoint está desativado aqui. Ele não fica desativado se você não desativar, né? Então, por algum motivo, eu desativei o midpoint e ele não aparece aqui. Eu deixo dessa maneira justamente para alertar e a gente, durante o curso, ter a oportunidade de falar sobre isso. Então, eu vou lá no íconezinho do OSNAP, clico na setinha para baixo, aqui na lateral direita, e vou ativar o OSNAP Midpoint. Dessa maneira eu consigo, então, achar o meio das faces de parede ali. Geralmente, em janelas que são centralizadas, eu dou prioridade para centralizar por dentro do ambiente ou, em algumas situações, pela face externa. Aqui, nesse caso, você vai perceber que eles são alinhados, então não tem problema, pode pegar tanto interno quanto externo. Então, desenho uma linhazinha auxiliar, certo? No meio ali, dou um Enter, ou barra de espaço, também funciona como Enter, né? E vou dar um offset da metade da largura da janela para cada lado. Essa minha janela aqui é uma J1, lá no código do quadro de vãos, né? Você vai encontrar que ela tem 2 metros de largura. Então, se eu estou no meio dela, eu dou offset de metade, né? Então, Off, Enter, exatamente como a gente desenhou as portas centralizadas, que seria o caso da sala de estar ali. Então, eu vou dar um offset de 1 metro, que é a metade. Seleciono a linha. Fora, longe da linha, para que não ative o snap ali. Senão você clica, ele pode ir para o outro lado. Eu já percebi que alguns alunos ficam clicando várias vezes no mesmo lugar e ele projeta para o lado contrário. E você vai desenhando linha sobre linha ali. Não é essa a intenção. Então, sempre puxa para o lado para desativar o snap e dá um clique.
Copiei para cima, seleciono de novo a linha de baixo e clico lá para baixo, certo? Eu dou um Enter para sair do offset, seleciono a linha lá, deleto, trim com 2 Enters, lembra? Enter para você entrar no comando e Enter para pular a etapa de seleção de limites. Então são 2 Enter, tá? Então, ó, TR, Enter, Enter. E assim eu posso cortar as duas linhas ali, excluindo as linhas de parede, para que eu possa substituir por linhas mais finas, né? Então lembrando lá, igual na plantinha lá, ó, as duas linhas do peitoril da janela vão ficar finas em um outro leito. A J4 ela tem a largura de 1,20 m. Então com o comando line, ainda no line, vai percebendo que nesse caso o midpoint do ambiente, o meio do ambiente, você consegue pegar com facilidade pela parte interna. Mas pela face externa, ela é um pouquinho mais comprida a linha, ela vai até lá no banheiro, então o midpoint fica deslocado. Então eu tenho que pegar pelo meio do ambiente mesmo. Crio uma linhazinha lá, offset, ó, enter, digito ponto 6, que é metade de 1,20 m, seleciono a linha, copio, seleciono a linha, copio. Para encerrar o comando offset do enter, seleciono a linha auxiliar, deleto, com o comando trim, com 2 enters, corto lá de novo. Certo? Ficou facinho, né? Então é a mesma sequência ali. A diferença agora é que nós temos janelas no vão inteiro ali. Então é um exemplozinho, não é muito comum se usar esse sistema, né? Esse sistema construtivo, ou janelas fitas assim, por causa da dimensão que seria uma janela muito grande, mas eu gosto de utilizar nesse exemplo aqui para a gente aprender a fazer os comandos e as técnicas que a gente usa ali no AutoCAD, tá? Então eu vou simplesmente estender essas linhas de parede já existente. Eu poderia com o comando line, chamar o comando line ali e desenhar, redesenhar todas essas linhas que eu cortei ou que não foram desenhadas. Mas dá para utilizar um comando que seria o extend com 2 enters, que é mais fácil. Tá? Basta você selecionar a linha, ele vai estender para a próxima, para a linha mais próxima, né? Ou por elemento mais próximo, pode ser um arco, alguma coisa assim. Então eu digito EX, 2 enters, e vou clicando na ponta que eu quero estender. Ó. Tá? Posso ir clicando nas linhas e estendendo até a próxima, fechando as laterais da janela assim. Bom, mas nesse caso, as nossas janelas têm peitoril abaixo de 1,5 m. Então, a janela J2, ela tem um peitoril de 90. A J3 tem um peitoril de 1,10. A J5 tem um peitoril de 1,5 m. Então, todas elas vão ter linhas finas e nenhuma vai ser projeção, tá certo? Geralmente, janelas de banheiro a gente deixa um pouco mais alto. Nesse caso aqui, foi deixado 1,5 m. Algumas prefeituras até exigem que a altura mínima de peitoril para banheiro é 1,5 m. Eu já vi prefeituras que não aprovam o projeto se você não especificar a altura do peitoril da janela de banheiro. Tá? Então, mas a prefeitura de Campo Grande ela não observa isso, ela não checa esse tipo de norma ou de, né? Pode ser que até tenha no código de obras do município, mas a prefeitura não observa muito bem isso, tá? Ela não vai checar, ou na vistoria para tirar bit, ela não vai verificar esse tipo de coisa. Tá? É uma questão mais de privacidade para quem estiver tomando banho, né? Eu observo também o seguinte, que muitos construtores, ou muitos arquitetos ou engenheiros preferem deixar a janela de banheiro com um peitoril mais alto, 1,80 m, tá? Para que tenha bastante privacidade. E no caso da janela sem maximar, aquela janela que abre para fora, né?
ela fica com a janela aberta um pouco mais alta do que geralmente a altura do usuário, do proprietário, né? Das pessoas que vão utilizar aquele projeto, né? Com a edificação. Então a gente pode deixar com 1,80 m geralmente. Então eu vou digitar TR, porque eu preciso separar essas linhas aqui. Você vai observar que a linha interna, ela já está exatamente entre duas linhas. E a linha externa não, a linha do peitoril da janela, né, na parte externa. Então vai ser exatamente o que acontece nas três janelas. Ó. Um lado vai estar exatamente no tamanho certo e um dos lados não. Então nesse caso aqui eu tenho parede em corte só nesse pedaço aqui. Aqui não, aqui já é peitoril. Aqui também, ó, nessa situação, essa linha aqui, a parede está sendo cortada até esse ponto. A partir daqui ela é peitoril com uma altura de 1,10 m. Aqui a parede está sendo cortada a 1,5 m. Então eu tenho que separar esse pedaço e vou colocar numa espessura mais fina. Né? Você vai observar lá na nossa plantinha. Aqui, ó. Então as linhas grossas simbolizam que a parede está sendo cortada aqui nesse momento. Aqui também. E aqui nesse pedaço a linha vai ser mais fina, porque ela está lá embaixo, ó, a 1,10 m. Né? Nesse caso aqui o peitoril é de 90 centímetros. Se bem que no AutoCAD a gente não se importa muito com a altura de peitoril, mas tem que estar atento sempre pela questão da altura máxima de 1,50 m. Então eu vou dar trim com 2 enters. Lembra do trim com 2 enters? Muito fácil, né? TR, enter, enter. E abre uma janelinha, ó, de seleção. E ele vai cortar o que tiver excedendo. Você percebe que a de baixo ele corta e a de cima não. Porque a de cima está exatamente entre duas linhas. Não tem o que cortar. Tá? Então o trim com 2 enters, ele só vai cortar a linha se ela estiver excedendo os limites de interseção ali, ó. Seria esse lado aqui. Então, corto dessa maneira, ó. O trim com 2 enters, ela é muito útil quando você tem uma linha que tenha limites de interseção. Eu vou dar Ctrl Z só para mostrar aqui de novo. Então, ó, o limite de interseção seria a esquerda e a direita. Então é bastante evidente. Com o trim com 2 enters, eu consigo cortar com muita facilidade. Então essa é a técnica que eu utilizo para fazer o corte e separar as linhas que não são linhas de parede no nível do corte, tá certo? Então, no projeto arquitetônico, nós desenhamos sempre com linha grossa elementos estruturais, né? Seria alvenaria, pilares, viga, laje, com linhas grossas. E quando esses elementos estruturais estejam sendo vistos à distância do plano do corte, então a gente utiliza uma linha mais fina. Tá? Então que seria uma linha 2, né? Uma 0,2, uma espessura 0,2 milímetros. Tá? Então, lembrando lá que no material nosso, na página 6, nós temos a lista, a tabela, na verdade a tabela de configuração de penas, né? Ou espessura de linhas, tá? Então nós temos lá, por 1, por 2, né? Relembrando o que eu falei em aulas anteriores, né? Cada cor tem um número, tem um nome, ela vai ser impressa numa cor e numa espessura que o usuário que define. Né? Então eu posso definir que cada cor dessas ou um número desses vai imprimir numa cor que eu queira ou espessura que eu quero. Então existe essa possibilidade no AutoCAD. O ideal é que não tenha muitas variações, né? Que a gente tenha uma configuração mais padronizada. Então, quanto mais padronizado, melhor. Então, eu já utilizo essa tabela aqui há 20 anos, pelo menos, né? Ela coincide com a tabela da prefeitura, né?
uns 10, ou mais, uns 15 anos atrás, eu dei curso para os técnicos da tabelinha aqui, que utilizam essa sequência aqui. Tá? Então, se você utilizar essa sequência de cores, você está trabalhando no padrão da Prefeitura de Campo Grande. Bom, então agora como que eu vou desenhar a janela, né? Eu tenho que desenhar as linhas de parede, só que nesse caso que é peitoril, não é janela. E nem é parede cortada também. Tá? É alvenaria, mas peitoril. Então eu vou criar um novo layer. Esse nome de layer, né, eu adotei de acordo com a praticidade do dia a dia mesmo. Né? Algumas pessoas utilizam nomes totalmente diferentes, tá? Então você vai ter que adaptar. Você pode usar essa configuração e nomes que eu estou utilizando, ou você vai ter que adaptar de acordo com o escritório que você vai trabalhar. Tá? Então não existe uma padronização nacional ou o que a prefeitura exija, nome de layers, cores, não existe uma exigência. Tá? Mas aí a gente vai adaptando de acordo com a necessidade. Algumas pessoas colocam lá o nome de parede P, JP, janela peitoril, né? Como no Revit, ele, quando exporta para o AutoCAD, eu tenho que fazer essa configuração de layers, eu adotei mais ou menos os nomes que eu já uso do próprio AutoCAD ou do Revit para o AutoCAD. Então, seria mais ou menos isso. Eu vou criar um novo layer chamado parede V. Aliás, eu deixo sempre em letra maiúscula, tá? Eu ligo o Caps Lock lá e vou digitar lá, paredes V, que são paredes em vista, tá? São vistas à distância, né? Então eu posso usar tanto para pintura quanto fachadas, né? Então quando eu tenho numa fachada ou num corte uma parede que está sendo visualizada à distância do plano de corte, né? Então aí eu uso esse layer ali. A cor desse layer, né? Lembra sempre que toda vez que a gente criar um novo layer, a gente vai dar um nome e especificar uma cor. Tá? Então essa linha vai ficar uma linha fina, as linhas de peitoril vão ficar finas, na espessura 0,2. Então, de acordo com a minha tabela, a espessura 0,2 milímetros vai ser a caneta 2. Simples assim. Tá? Então aqui eu digito 2 e dou um OK, Enter, né? E aí assimila a configuração que eu pedi lá. E eu vou deixar ativo também esse layer, porque eu já quero desenhar lá, tá? Lembra sempre disso, tá? Eu vou fechar aqui, se eu for desenhar a linha nesse momento para repor que eu cortei, ela vai ficar no layer errado, vai ficar no layer de corte, na parede cortada, né? Tá? Então eu não vou desenhar nesse layer. Eu faço, eu deixo ativo o layer que eu quero desenhar. Nesse caso seria então o layer paredes B. Eu posso ir por aqui para deixar ativo, né? Ele clica na listinha de layers e clico no nome do layer que eu quero deixar ativo. Bastante fácil, né? Também pode ser da seguinte maneira. Venho aqui pelo Layer Properties, né? O Layer Manager, e clico duas vezes, clique, no nome do layer que eu quero deixar ativo. Tá certo? O AutoCAD chama de Layer Cord, tá? Eu chamo de layer ativo para ficar mais didático, um pouquinho mais ilustrativo, né? Para a gente ter essa relação maior de atividade do layer, tá? Então eu crio a linhazinha no layer certo, comando line, L, Enter, e vou repor todas as linhas que eu apaguei, tá? Ó, de endpoint a endpoint. Daqui, nesse momento, ele quer continuar outros segmentos. Então eu dou um Enter para finalizar e um Enter para retornar no comando. E aí eu desenho ali em outro ponto lá. Então, Enter para sair, Enter para voltar. E eu já posso para a próxima, desenho lá. Enter para sair, Enter para voltar. Tem que lembrar de dar esses dois Enters para você poder desenhar outro lugar sem ter a linha sendo desenhada no lugar errado, tá? Então, dá um Enter para finalizar, um Enter para retornar
Dessa maneira eu reponho as linhas que eu cortei com o trim, ó. Todas as linhas do peitoril. Aí você vai perceber que ficaram linhas aqui que estão no lay errado, né? Então todas as janelas teve uma das linhas que ficou no lay a parede ainda. O que eu vou fazer? Eu vou usar um comandozinho que eu gosto bastante de utilizar aqui no AutoCAD e no Revit também, em outros programas a gente tem, até nos programas do Office, né? O Word ou o Excel, você tem aquele pincelzinho que você copia as propriedades do texto para outro parágrafo e assim por diante. E o comando é esse aqui, ó, Match Properties. Tá? Então, match seria ajustar as propriedades. Tá? Então, lá na listinha de comandos, ele tem um atalho também, tá? Que é o MA. Aqui, ó, Match Properties, MA. Eu sempre utilizo o atalho. Dificilmente eu vou clicar lá em cima no comando pelo atalho, pelo ícone, né? Eu digito MA, eu prefiro. Tanto que no Revit você tenha é um pouco difícil o acesso ao comando via ícone, então eu prefiro também no Revit utilizar o MA, o atalho, né? Então eu digito o MA, deu Enter, ele te pede, ó, Source Objects, né? O Object. Seria mais ou menos assim, imagina que você vai pintar uma parede lá de verde, você tenha diversas latas de tinta com cores diferentes. E você poderia pintar, então, uma parede com a tinta específica que você quer. Então, você vai lá com o pincel, molha na lata de tinta verde e passa na parede. Então, nesse caso aqui, esse source é a origem, né? Então, é o objeto de origem. Então, eu vou pintar, ó. Então, eu molho o pincel na tinta, eu clico numa linha que já existe aqui, ele vai copiar as propriedades ali. Quais propriedades? Cor, layer, né? O layer que é de origem, tá? E quando eu clicar nas outras linhas, ele muda as propriedades da linha que eu cliquei. Eu gosto muito de usar essa ferramenta Match Properties justamente para ele copiar as propriedades, tá? No Revit, o comando ele tem o nome de igualar propriedades, mas o atalho continua sendo MA. Então, quando a gente aprende a ferramenta via atalho, ao invés de clicar no ícone, você tem um pouco mais de agilidade. Você digita MA, Enter, seleciona a linha e sai pintando as outras. Certo? Se você selecionar linhas, ele vai mudando as propriedades de acordo com o que você selecionar. É um comando bastante prático, eu sempre utilizei. Né? Então, quando a gente trabalha com layers e esse nível de organização, fica bem fácil de você trocar de layers através desse comando Match Properties. Certo? Bom, agora é o seguinte, as linhas internas ali, que seriam as linhas da folha da janela, elas vão receber uma espessura de linha mais grossa, que é a mesma situação das portas. Então nós vamos ter janelas com a espessura de 3 centímetros, igual nós fizemos na porta lá. Se você rever lá a aula que eu ensinei a fazer porta, você vai ver que então a gente padroniza, né, independente da espessura real da porta ou da janela, a gente adota que simbolicamente que tenha 3 centímetros de largura. Tá? Então eu vou dar offsets ali equivalentes para que fique com 3 centímetros no final. Tá? Então eu poderia vir aqui, dar um offset com a largura que eu quero que fique no final. Aí você vai ter sempre o seguinte, a dimensão final aqui da janela, ela vai ser de 3 centímetros, tá certo?
E aí eu vou considerar a distância que eu vou dar o offset dessa linha para dentro e dessa linha para dentro. Em função, a distância vai ser em função da largura da parede. Se for 15 centímetros, sempre, o que pode não acontecer, né? Você pode ter paredes com 12 centímetros, ou 40 centímetros, ou 15 centímetros, ou 20 centímetros, não importa, né? Depende do sistema construtivo, você vai ter larguras de parede diferentes. Né? Se você trabalha, então, com alvenaria estrutural, com bloco de concreto, você vai ter uma largura em função do bloco que foi produzido. Então, você vai descontar a largura da janela da largura da parede. Por exemplo, nesse caso aqui, a janela sempre vai ter 3 centímetros. Então, eu pego 15 menos 3, divido por 2. Então, 15 menos 3, 12, dividido por 3, por 2, seria, então, 6 centímetros. 12 dividido por 2, 6 centímetros. Entenderam a ideia? Então, eu dou um offset da largura de 0,06, Enter, seleciono a linha interna da parede e clico para dentro. Seleciono a linha externa e clico para dentro também. Então, no final, eu vou ter uma distância ali de 3 centímetros. Tá certo? Só que tem um pequeno problema. Essa linha interna, como eu tinha falado, ela tem que ficar com a espessura 0,3 em função de ser uma linha de janela e que está passando no plano de corte. Então, o plano de corte de 1,5 m, ele está cortando essa janela, assim como está cortando a porta. Então, como são elementos considerados parecidos, né, apesar de não serem, pode ser de madeira, de vidro, né, você pode ter vidro temperado, por exemplo, na janela, que não tem uma espessura considerável para você desenhar. Né? Se o blindex, lá, o vidro temperado, tenha 1 milímetro, 10 milímetros, né? Você não consegue reproduzir isso no papel. Ficaria uma linha grossa, né? Mas você imprimir em escala para 50, para 75, para 100, você não consegue enxergar essa espessura. Então a gente convenciona que toda janela e porta, independente do sistema construtivo, do material, vai ter 3 centímetros de espessura, entendeu? Então não é uma espessura real, é uma convenção. Então eu tenho que abrigar isso daqui num layer de janela, que vai estar na cor verde, que é 03. Né? Então eu vou em Layer Properties, clico em New Layer e vou digitar lá janela, a cor 3. Como eu já vou desenhar no layer, eu vou deixar ativo o layer janela, tá certo? Mas antes eu queria explicar uma coisinha ali, antes de deixar ativo o layer janela. O que acontece? Quando damos offset no AutoCAD, eu dou um offset de 1 metro, como exemplo só, tá? Não tem nada a ver com a nossa janela. Se eu copiar uma linha, você vai observar que ela vai ficando colorida, né? De acordo com a cor original. O que acontece? Quando você tira uma cópia com offset, ele mantém o mesmo layer da linha original. Tá? Então eu tirei uma cópia do layer parede, de uma linha que esteja no layer parede, e ele vai manter a cópia no layer original. E é isso que acontece. Certo? Então, se eu der um offset, apesar de eu colocar o layer janela ativo aqui, quando eu der o offset de 0,06 lá, da interna para dentro da parede e da externa para dentro da parede, ela vai manter, né? Ele vai manter aqui os layers de origem, tá certo? Ó, ele continuou no layer paredes B, tá? Apesar do layer janela estar ativo. Bom, era assim antigamente.
né? Nos AutoCAD mais antigos, lá, AutoCAD de 2000, 2002, só tinha essa opção. Você teria que selecionar e vir aqui e mudar de layer. Teria que fazer de janela por janela isso, entendeu? Eu já vi muita gente que até hoje trabalha com essa técnica. Mas imagina se você estivesse fazendo um projeto de um hotel de 100 apartamentos. Então vão ser 100 janelas só para os apartamentos, sem falar de lobby, recepção, área administrativa, refeitório, vestiário, né? Então, só falando dos apartamentos, você teria que fazer esse procedimento de trocar de layer de um por um. Então, eu descobri ali no AutoCAD uma variação, teve uma versão que eu não me lembro qual, os programadores do AutoCAD deram a possibilidade de, quando você der um offset, você decidir qual layer que você quer. O layer, o source, o layer original, tá? Ou o layer que esteja ativo. Então, quando eu entrar na ferramenta ou no comando offset, eu tenho a opção de entrar no comando layer e dizer para ele, ó, enter L para entrar na opção layer, tá? L enter. E aí eu digo para ele, eu quero manter o source, quer dizer, manter o origem, como eu estava mostrando antes, ou jogar para o current. Né? Então, nesse caso, é bastante útil essa opção current. Porque se eu optar por current, então ele já vai jogar no layer que eu deixei ativo lá em cima. Entenderam? Então, o que eu faço? Eu digito O, Enter, L, Enter, e mudo a opção para current. Pode digitar a letra C ou clicar direto aqui no atalhozinho, tá? Do lado do cursor ali, eu clico na opção. Vou digitar a medida, nesse momento agora eu digito a medida, ponto 06, Enter. Seleciono a linha que vai ser copiada, clico para dentro. Seleciono a interna, clico para fora. Então, dessa maneira, eu já copio, né, a linha para o layer certo. Ó, seleciono a externa dessa janela para dentro. Seleciono a interna, clico para fora. Então, dessa maneira, fica bem prático, ó, e bem rápido, né? Então, basta selecionar a linha, copiar, selecionar a linha, copiar, selecionar a linha, copiar, selecionar a linha e copiar. Existe a possibilidade de você trabalhar com blocos para janela e porta. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que o curso de AutoCAD ele tem um pouco a ver com essa prática de essa esse exercício dos comandos básicos. Tá? Inserir blocos, componentes, né? Em outros programas a gente chama de componente, no AutoCAD a gente chama de bloco. A gente vai aprender através do insert block, principalmente para componentes, como equipamentos sanitários, né? Principalmente os componentes fixos, que seriam pias, né? Lavatórios, bacia sanitária, né? Esses equipamentos assim. Então, para mobiliário também, né? Tá certo? Então, com essa técnica fica bastante prática de você reproduzir as linhas já deixando no layer certo. Tá certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida até aí? Tá ok, prof. Ok. Então, eu gosto muito de utilizar essa técnica, né? E entender essa funcionalidade do offset. Né? Eu já vi engenheiros ou arquitetos que trabalham há muitos anos no AutoCAD e que não aprenderam essas variações, né? Não acompanharam essa evolução do AutoCAD. Né? Então, a partir de uma versão, o comando offset foi inserida essa variação de layers. Você pode, então, optar por source ou current. Né? Então, o current vai ser o layer que está ativo lá em cima, o source é o layer ativo, o layer atual do próprio objeto ser copiado. Tá? Então, é o layer de origem da linha que você está copiando. Em alguns momentos é mais
mais prático é você utilizar o Source ou, em alguns casos, o Layer Current. Por isso que eu gosto de deixar bem claras essas opções ali. O próximo passo, então, seria criar as linhas de nível de piso, tá? Então, num projeto, a gente tem alturas de pisos diferentes e a gente simboliza essa diferença através de uma linha, né? Você vai observar sempre que você tenha uma varanda, você tem essa linha de piso que é a divisa de níveis. Então, por exemplo, aqui fora teria uma calçada ou grama que seja, terreno natural. Então você tem uma altura diferente na varanda para que a água da chuva não vá invadir a varanda, né? E para as áreas internas, quando você tem uma varanda, né, você vai ter uma porta, também tem uma diferença de nível. Então, nesse caso aqui, a varanda é a sala de estar, a varanda é mais baixa do que o piso da sala de estar. Na cozinha também acontece a mesma coisa. Nós temos um piso mais alto na área interna da cozinha e na área externa da cozinha também tem um nível mais baixo. Então, por isso, a gente vai ter uma linhazinha fechando ali também. Você vai observar que a linha fica sempre na face, alinhada com a face da parede, né, externa, ou do piso mais baixo. Nem sempre é externo. Geralmente do lado mais baixo. Quando nós temos banheiro, nós vamos ter essa situação também. Então, nós temos uma diferença de nível do hall, aqui da área do hall, e do piso do banheiro, né? Para que a água do banho, né, que se lave o banheiro, não vá invadir o resto da casa, vai escorrer para o resto da casa. No box também a gente vai ter essa linha, tá? Que é uma diferença de nível entre o piso do box e o piso do banheiro, né? O nível padrão do banheiro ali. Certo? Então, sempre pense assim, essa altura é variável. Ela vai depender do projeto e da necessidade do projeto. Eu já vi antigamente, e eu já vi alguns projetistas, é, né, não arquitetos, mas eu já vi alguns outros projetistas, como a gente tem diversos profissionais que trabalham na área de desenho arquitetônico, não é só exclusivo da profissão de arquiteto, né? Eu já vi alguns profissionais como técnico de edificação, engenheiros, que não se preocupam muito com a acessibilidade, o conforto, e que usam níveis diferentes, né? Geralmente a gente trabalha com 1 a 2 centímetros de diferença de nível, né? Para uma área externa, por exemplo, da varanda para a calçada, pode-se usar em torno de 5 centímetros, né? Mas nas áreas internas, o ideal é que se trabalhe de 2 a 1 centímetro, mais ou menos, de altura. Geralmente a gente coloca uma soleira de granito ali, então seria a espessura da própria pedra, né? Então eu trabalho com essa ideia de 2 centímetros, basicamente 2 centímetros. Tá? Então nessas áreas, principalmente quando você tem áreas molhadas, a gente trabalha com uma diferença de nível de 2 centímetros. Por exemplo, lavanderia, né? Área de serviço. Cozinha eu não gosto muito de trabalhar com desnível, tá? Por conta de acessibilidade mesmo. Né? Então, sempre na área, no espaço, na linha mais, aliás, na face mais baixa, você vai ter uma linhazinha ali, certo? Eu gosto de falar um pouquinho mais, além de ensinar só ali no AutoCAD, porque eu já vi que muitos profissionais se formam e não têm essa noção, né? Já tive estagiários, né? E já tive muitos estagiários que chegavam no meu escritório sem saber essa ideia de níveis, né? Então eu gosto de falar um pouquinho mais sobre isso durante os meus cursos. Então eu vou lá de novo no Layer Properties, né? O Layer Manager, né? Como queira, né? E vou criar um novo layer.
com o nome piso mesmo. Na cor 1. Ok. Enter. Clico 2 vezes para deixar ativo o layer. E vou começar com a ferramenta linha mesmo. Desenhar linhas, fechando, então, o limite do piso. Então, eu tenho um piso na varanda, eu crio um limite aqui para dar essa ideia de diferença de piso, de altura de piso, né? Então, nesse caso aqui, você vai observar que eu desenhei as linhas sobre o pilar. Eu já vi alguns profissionais que consideram isso aqui um erro, mas eu não levo a sério isso não. Tá? Não se preocupe com esse tipo de situação. Tá? A não ser que, para quem você esteja trabalhando, a pessoa vai exigir que você corte ou que você faça a linha até o limite para não passar por cima. Mas a ideia é mais ou menos essa. Apesar de estar passando por cima a linha vermelha, nós temos uma linha magenta por baixo. A linha vermelha vai ser impressa na espessura 0,1. A magenta vai ser impressa na 0,6. O AutoCAD vai considerar a linha mais grossa. Então, na impressão, vai aparecer a linha mais grossa, não a mais fina. Mesmo que o plotter lá fosse imprimir a linha mais fininha também, né? Não vai aparecer na impressão. Então, eu não considero isso um erro, não, tá? Quando eu tive aula de AutoCAD na faculdade, o professor achava que isso aqui era um erro. Eu acabava seguindo o que ele orientava, né? Geralmente acaba é que a gente tem que considerar que o professor está ensinando o que ele está exigindo, tá? Então eu fazia do jeito que ele me pedia, mas apesar de que eu particularmente não considero isso um erro, tá? E aí eu vou criar uma linha em todas as portas de entrada, tá? Observe sempre isso. Geralmente na porta de entrada a gente tem esse degrauzinho, essa diferença de nível, para que a água da chuva ou a área externa, né, a água que caia na área externa não vai invadir a área interna. Então a água da chuva pode molhar essa varanda e eu não desejo que essa água da chuva vá invadir a área interna da edificação. Então, todas as portas de entrada eu vou ter essa diferença de nível. Qual que é o lado mais baixo? Geralmente o lado externo, né? Comando line, eu desenho uma linhazinha na face da parede externa. Dou Enter para sair, dou Enter para voltar e desenho uma linhazinha também na porta da entrada da cozinha, né? Então, sempre que tenho paredes externas, eu vou ter essa linha de piso ali. E quando a gente tiver a situação de banheiros ou lavabo, né? Às vezes o lavabo, como não tem chuveiro, alguns arquitetos projetam nivelado, tá? Mesmo nível interno da edificação vai ser o nível do piso do banheiro, então, do lavabo, né? Geralmente quando for banheiro, tem chuveiro. Então, se tiver chuveiro, pode ter uma incidência um pouco maior de água, né? Então, a gente desenha essa linha de piso ali. Então, com o comando line, eu vou desenhar de parede a parede aqui, tá? Observe que eu já vi alguns alunos, apesar de eu explicar certinho, né, que desenha de parede até a porta ali. Isso está errado, tá? Porque vai gerar um vão ali. E mais tarde, quando a gente for ocultar os layers de porta para cálculo de área, vai ficar um buraco aqui, ó. Esse buraco aqui vai te atrapalhar. Então não devemos desenhar dessa maneira, tá? Tá errado. Isso aqui é um erro. Tá? Eu desenho sempre a linha de parede, ó, do alinhamento da linha da parede até a linha da largura total do vão da porta, tá? Isso aqui vai ser bastante útil quando a gente ocultar, a gente congelar o layer portas, eu não vou ter aquele vãozinho ali. Então, mais tarde, quando a gente for calcular a área, você vai observar que aquilo ali pode se tornar um erro
e um problema de cálculo de área. Muito bem, e agora eu tenho um outro desnível dentro do banheiro, tá? Que é o do box. A largura do box, ela é variável. Depende muito da necessidade do projeto. Só que tem uma largura mínima. Eu já vi muitos códigos de obra de municípios, né? Porque essas normas, os códigos de obra são leis municipais. Então, cada município cria suas leis que define as exigências de projeto, né? Então, algumas prefeituras observam essas leis, né? Se você está fazendo, ela vai analisar toda a sua planta para ver se você está seguindo todas as leis. Mas geralmente são prefeituras pequenas que fazem essas análises, tá? Prefeituras como a de Campo Grande, ela não faz análise interna, né, de projeto, tá? Então você vai ter que observar cada município, quais leis e quais exigências eles fazem para aprovação de projeto, né? Então, nesse caso aqui, eu utilizo como norma de projeto mesmo. Todos os projetos meus eu penso assim: a largura mínima de um box de banheiro, né, seria de 80 centímetros. Mínimo. Pode ser 90, pode ser 1 metro, 1,20 m, não importa a dimensão. Mas o importante é que tenha no mínimo 80. Então, para a pessoa, por questão de acessibilidade mesmo, para a pessoa poder se abaixar, poder se lavar, tomar banho direitinho, ela precisa de um espaço mínimo de 80 centímetros de largura. Tá? Quando é um banho de canto, né, que nesse caso aqui ele é um banheiro é um box, aliás, né, vamos corrigir a ideia. O box ele vai ter então 0,8, 80 centímetros de largura. Então seleciona o peitorial, a parte interna, e clique para dentro, certo? Você vai notar que nesse caso aqui ele vai ficar amarelo. Por quê? Porque eu não mudei no começo lá da explicação do offset, eu mudei a opção layer para source. Então, se eu tivesse com ela o current, eu poderia já dar o offset no layer piso, entendeu? Se eu tiver como source, ele vai cair no layer original da linha, que seria o layer parede V. Se ele tiver ativo lá no offset a opção current, então ele vai cair no layer que está ativo lá em cima. Então ele já caiu no layer piso certinho. Então nesse caso, o nosso banheiro aqui ele tem 1,35 m. 1,35 m por 80 é um espaço confortável para um banho. Então, no caso, se você tivesse um banheiro de canto, assim, ó, 80 por 80, aí fica pequeno. Nesse tipo de situação, em box que seja de canto, eu uso o mínimo de 1 por 1, para que tenha conforto da pessoa se mexer ali dentro. Então, quando for banheiro já de padrão mais nível alto, né, a gente, principalmente quando é suíte master, então você já tem a situação de projetar 2 chuveiros no mesmo box. Aí você vai ter que trabalhar com dimensões um pouquinho maior. Mas não vem muito ao caso ao que a gente está falando aqui. Só estou comentando uma questões de curiosidade mesmo. Tá? Uma questão de curiosidade. Tá certo? Então, dessa maneira, eu defini os níveis, né, de varanda, da parte interna, do box e do banheiro. Então, observa-se sempre que, quando eu tenho o mesmo nível, não tem linhas de divisa. Então, a cozinha vai ter o mesmo nível da sala de estar, da sala de jantar e do quarto. A única diferença interna de nível vai ser para o banheiro mesmo. Certo?
No próximo passo, a gente vai aprender a inserir blocos, tá? Eu separei um arquivo que está zipado com 24 megas. Só que eu acredito que ele não vai, eu não consigo mandar via WhatsApp para vocês. Eu vou ter que dividir um pouquinho aqui, pegar só a parte do banheiro, vou compactar. Eu acredito que vai ficar pequenininho. Aí eu consigo jogar no WhatsApp para vocês. Deixa eu ver o WhatsApp. Eu acredito que pelo Ava eu consigo postar para vocês. Eu não estou muito ambientado nessa parte de arquivos. Eu acredito que dê para compartilhar e eu vou compartilhar para vocês por lá, tá? Então, eu vou compartilhar via o Ava e se eu não conseguir postar, eu vou colocar no via WhatsApp só a parte de banheiro mesmo, que é uma pastinha leve, pequenininha. Então o que, que são os blocos, né? No AutoCAD, nós temos a opção de criar blocos. E esses blocos vão ser inseridos de maneira bastante fácil, tá? Então, componentes, equipamentos sanitários, equipamentos elétricos, eletrônicos, mobiliário, não há necessidade de você desenhar um por um, né? Nós temos acesso via web aí, com blocos gratuitos. Você consegue encontrar blocos gratuitos. Tem alguns fabricantes, Deca, como a Docol, que oferece para a gente blocos já prontos para você inserir no teu projeto de acordo com os equipamentos que eles fabricam. Então a gente pode inserir já o desenho pronto lá, não há necessidade de inserir a parte, aliás, desenhar um por um dos componentes, né? Então eu tenho lá, deixa eu abrir a minha pastinha aqui, localizar nesse computador. Então, quando você clicar lá, você vai observar o desenhozinho já pronto. Então, nessa minha pastinha aqui, eu vou compartilhar com vocês, eu vou tentar compartilhar essa pasta aqui, ó, Docs Card Silva. Então, nessa pasta aqui, a gente tem um agrupamento por tipo de móveis ou equipamentos, tá? Então, portas, mobiliário no modo geral, cozinha, banheiro, né? Caixa d'água. Então, a gente tem alguns bloquinhos já prontos ali, já desenhos, né, de AutoCAD já prontos para você inserir no seu projeto. Então, nessa pasta PWC, nós temos os vasos, né? Aqui ele está como nome de vaso. E a gente pode utilizar o bloco do vaso que ele tem aqui, ó. Já tem com caixa acoplada ou o vaso convencional. Tem vários bloquinhos aqui que vocês podem utilizar, tanto em corte quanto em planta. Tá? O nome correto que a gente utiliza é
bacia sanitária, né? Quem criou o bloco usou o nome de vaso mesmo. Então eu vou inserir esse vaso 6 lá no nosso desenho, tá? Então vamos começar devagar aqui, voltando lá para a nossa listinha de comandos, tá? O comando está na segunda página. O comando que a gente vai utilizar é o insert block, tá? O atalho é I. Simples assim. Digita I e dá Enter. Vou carregar o bloco aqui. Só que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Toda vez que eu vou fazer qualquer coisa no AutoCAD, desenhar uma nova linha, inserir um bloco, eu tenho que observar o quê? Qual layer que eu estou inserindo. Então, eu estou no layer ativo, no layer current, piso. Como eu vou inserir equipamentos, eu tenho que criar um novo layer para isso. Então, quais equipamentos ou móveis que eu insiro nesse momento aqui? Você tem ideia? Que tipo de planta que eu estou fazendo? A primeira pergunta é essa. Que tipo de planta que eu estou fazendo? É uma planta de projeto legal? O que é o projeto legal? A planta baixa para projeto legal é a planta baixa que você vai apresentar para a prefeitura. Tá? Então, a prefeitura, geralmente as prefeituras, ela pede que você insira os equipamentos que sejam fixos. Tá certo? Então, o que é fixo numa casa? Principalmente em áreas molhadas, a gente vai ter o quê? No banheiro vai ter o chuveiro, a bacia sanitária e o lavatório. Tá? Isso daí é obrigatório colocar. Na cozinha, você vai ter no mínimo uma pia. Tá? Então, para projeto legal seria essa exigência. Numa lavanderia, por exemplo, você teria que inserir no mínimo o tanque. E se for utilizar também no máquina de lavar roupa, você coloca também no máquina de lavar roupa. Certo? A Prefeitura de Campo Grande, ela não te pede nada disso para aprovação de projeto, a não ser que sejam projetos específicos. Por exemplo, nós temos um sistema de aprova e fácil, que você apresenta para a Prefeitura só a implantação. Na implantação, você não mostra nada de detalhe interno da edificação. É só o perímetro externo da edificação, separando o que é varanda do corpo principal e o terreno. E algumas informações sobre o terreno, lógico. Né? Esse é o momento de conversar sobre isso. Mas, algumas prefeituras, ou algumas situações da Prefeitura de Campo Grande, por exemplo, quando você vai fazer um projeto comercial de múltiplas salas comerciais, acima de 3 salas comerciais, digamos, eu estou fazendo um centro comercial lá de 10 salas. Então, eu vou ter que apresentar a planta baixa completa. Então, a prefeitura vai checar os banheiros, se tem largura mínima, se tem a acessibilidade, se segue as normas da 9050, tá? Então, você, nesse tipo de situação, você teria que apresentar o que tem de equipamento fixo. Se tiver copa, né, em algumas salas comerciais você tem copa, você teria que colocar a pia da cozinha, né, a pia da copa. Né? Então, os equipamentos fixos teriam que ser colocados. Aí a prefeitura estaria analisando realmente o que você vai estar projetando. Se for residencial, se for projeto residencial de múltiplas unidades, acima de 5 unidades, você tem que apresentar um projeto completo. Também não pode ser projeto no Aprove Fácil, que é só implantação. Tá? Em algumas zonas também de projeto, algumas zonas da cidade, por exemplo, as EICs, né? Zona de interesse cultural. Então, nesse tipo de situação, a prefeitura também pode te exigir projeto completo, tá? Que seria plantas, portas, fachadas, tá?
Então, se você for verificar que a zona que você está fazendo é uma zona de interesse especial, por exemplo, interesse cultural, ambiental, né, uma ZIC, uma ZE. Então, você tem que observar quais são as condições de aprovação de projeto. Às vezes, a prefeitura não vai te aceitar que você entre pelo modo aprova fácil. Então, tá, isso daí só para comentar o que a gente visualiza numa planta baixa. Então, como eu tinha falado lá, que tipo de planta que é? É uma planta de projeto legal, uma planta baixa de projeto legal? Então, a gente vai observar essa característica aí. Você vai colocar o que é projeto, o que é fixo, aliás, né? O que é equipamento fixo, o que é móvel, não vou chamar de móvel, mas equipamento fixo. Se for uma planta layout, né, a planta layout ela é apresentada quando? Quando você compartilha o teu projeto com outros profissionais. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto e eu vou contratar uma empresa especializada em projeto de bombeiro, né? Ou de elétrica, de hidráulica, né? Então eu vou apresentar uma planta layout mais completa, ela não vai ter só o que é fixo, né? Então, para quê? Para que os meus parceiros saibam como eu quero a disponibilização ou a disposição dos pontos de elétrica, né? Então, eu coloco toda a parte de mobiliário também. Sofás, aparadores, mesa de canto. No caso de um quarto, eu coloco onde vai ficar a TV, onde vai ficar o guarda-roupa, onde vai ficar a cama, né? Aonde eu quero que coloque o ar-condicionado. Então, tudo isso daí é importante para que no layout eu vá informar, não só para quem vai executar, mas para quem vai projetar também os meus complementares, né? Que aí os meus parceiros vão saber qual é a disposição dos equipamentos imobiliários no modo geral para eles projetarem elétrica, hidráulica, iluminação e assim por diante, tá? Inclusive ventilação e ar-condicionado, né? Então aí eu faço uma planta mais completa. Então, quando você está definindo uma planta, você tem que definir que tipo de planta que é. É uma planta baixa de projeto legal, é uma planta baixa de luminotécnico, é uma planta baixa de paginação de piso. Então, cada tipo de planta você vai definir certinho qual o nível de detalhamento que você vai inserir lá. É importante que você entenda bem isso daí. Ao longo dos anos, eu fui observando essas necessidades, né? Por isso que eu gosto de comentar com os alunos quais são os equipamentos, né? Geralmente eu perguntava para os alunos de AutoCAD o que eu coloco na planta. Geralmente a pessoa sabe de cor que ela vai colocar os equipamentos fixos, né? Mas é importante que você defina que tipo de planta que é para você definir que tipo de nível de detalhe que você vai inserir na planta, tá bom? Então, eu vou criar um novo layer com o nome de equipamento, equipe. Eu abrevio assim, tá? Para que se entenda que o equipamento fixo, esse equipamento, ele pode ser equipamento de hidráulica, pode ter essa variação assim de nome, tá? Mas eu uso assim, equipe fixo, na cor 2. Tá? Então os bloquinhos, os desenhos dos bloquinhos vão ficar com uma espessura um pouquinho mais grossa para destacar, tá? Então, eu vou ter linhas finas de piso e linhas um pouquinho mais grossas, né, para desenhar os bloquinhos lá. E eu posso criar um outro layer também de móvel, um nome móvel, mobiliário, ou eu coloco lá mobiliário meu. Aí fica a critério de quem for utilizar.
e clico 2 vezes nesse caso de equipamento fixo. Vou deixar ativo lá. Agora eu posso inserir que eu estou no layer certo. Lembra? Eu comecei lá com o comando insert no lugar errado. Eu vou digitar a letra I, Enter. E eu vou, através do botãozinho Browse, localizar no meu computador aonde está salvo. Tá? Eu vou achar aqui na minha pasta do curso de AutoCAD. Eu posso também fazer o seguinte: quando eu utilizo muito uma pasta, ao invés de eu ficar localizando toda vez aonde está, eu posso inserir um atalho por aqui. Basta você arrastar a pasta e soltar aqui. Então, toda vez que eu quiser entrar na pasta, basta clicar no atalho ali. Tá? Quando eu estou trabalhando muito com um cliente, né, eu tenho um cliente que eu estou trabalhando um projeto ativo, eu deixo a pasta desse cliente aqui. Fica bem fácil de ficar abrindo os projetos dele ali. Então, vou abrir a pasta BoxCAD, BWC. Vou localizar lá no finalzinho esse bloquinho aqui, ó, vaso 6. Vou dar um Open. Nessa configuração, existe a possibilidade de eu fazer a rotação especificando na tela. Tá? Eu vou deixar desativado ali, só para você entender qual é a variação. Eu vou dar um OK. Quando eu inserir aqui, ele vai inserir na posição que foi criado. Então, se eu clicar nessa posição aqui na parede, ele vai inserir assim. Depois eu teria que chamar o comando Rotate e rotacionar. Ao invés de fazer assim, eu posso fazer o quê? Inserir com a opção Rotation, Specify on Screen. Então, eu vou especificar na tela, depois de ter inserido, posicionado, eu vou dizer qual rotação que eu quero. Ok? Então, eu deixo sempre marcado Specify on Screen. Então, ok. Aí eu vou posicionar na parede, em qualquer lugar em cima da linha da parede, tá? Eu clico ali e com a posição do cursor eu vou indicar qual a rotação que eu quero. Se eu levar o cursor para baixo, ele vai ficar à esquerda. Se eu levar para cima, ele vai ficar para a direita. Se eu levar para a horizontal, para a direita ou à esquerda, ele vai fazer para cima ou para baixo. Então fica fácil de posicionar assim, né? Eu vou posicionar para baixo. Observa sempre o seguinte, tá? Se você for clicar para baixo com o cursor em cima da linha, ele vai ativar o Snap Midpoint lá. O Snap Midpoint vai ativar a posição original dele. Quando eu clicar aqui, ele vai inserir para baixo. Por quê? Lembra daquela questão que não é a posição do cursor que indica? Sim, quem vai definir é a posição do Snap. Qual o Snap que está ativo no momento? Então não deu certo. Eu vou inserir de novo. Vou dar um OK. Vou clicar lá onde estava, em cima da parede mesmo. Quando eu puxar para baixo, então, eu devo trazer o cursor um pouquinho para a esquerda para que ele desative o Snap. Então, dessa maneira, ele vai para o lado certinho. Então, lembra que o Snap é um ímã. Apesar do cursor estar para baixo, o Snap está puxando para cima. Então, puxo o cursor um pouquinho para o lado, desativo o Snap e eu clico ali. Inserir dessa maneira. Tá? O posicionamento aqui da bacia vai depender da largura do banheiro e da disposição que você tem, o espaço livre que você tem. Né? Então, quando você for desenhar a bancada, você vai observar a dimensão da bancada e aí, em função disso, o espaço que sobrou, você vai posicionar o equipamento lá. Eu vou inserir, então, um outro bloquinho, tá? Eu vou digitar e Enter, vou lá no browser de novo e vou localizar um lavatório. Lembra sempre que banheiro a gente não chama de pia, né? Apesar de popularmente a gente chamar de pia, tecnicamente a gente chama de lavatório. Você vai ver alguns lavatórios ali, vista frontal para corte.
tá? Isso aqui a gente utiliza para corte. Frontal, lateral direito, esquerdo e tal, assim por diante. Você vai verificar lá que tem um lavatório que está escrito PLT, que ele implanta. Eu vou utilizar esse aqui mesmo, apesar de ser um lavatório daqueles de coluna antigo e tal, a gente não utiliza mais, mas nesse caso aqui eu vou utilizar só como exemplo mesmo, tá? Só o que importa a gente aprender a inserir o componente ali. Então seleciono esse bloquinho live com um PLT, vou dar um Open, deixo marcado lá Specify on Screen, como da última vez eu utilizei, já fica marcado, dou um OK e vou inserir aqui. Você vai observar que quando eu levar o cursor em cima dessa linha aqui, ele vai inserir no endpoint da linha. Tudo bem, não tem problema. Eu vou posicionar para baixo, né, para rotacionar na posição que eu quero inserir para a esquerda ali. Clico lá para inserir. E aí eu vou utilizar, para mover, eu posso utilizar o comando mover. Nesse caso eu não utilizo o comando mover. Então, vou mostrar o comando mover aqui para a gente falar um pouquinho dele. O comando mover, ele tem o atalho M. Eu digito M, Enter. Digito M. Seleciono o que eu quero mover, o objeto que eu quero mover. Se não tiver mais nenhum objeto a ser movido, eu dou um Enter. Ele vai te pedir dois pontos. O ponto base, que é o ponto de origem, e o ponto que você quer inserir. Eu poderia clicar em qualquer lugar e arrastar para a direção. Falar, ó, move 30 centímetros, move 20 centímetros. Né? Poderia fazer assim. Nesse caso aqui eu vou mover visualmente mesmo. Tá? No momento eu não vou me preocupar muito com distanciamento, posicionamento certinho aqui de equipamento, não. Tá? Então dessa maneira eu consegui inserir e mover. Eu gosto, na verdade, de utilizar, ao invés de usar o comando mover, principalmente para textos e para blocos, eu uso o comando stretch. O comando stretch, ele está na página 2, é lá no comecinho da página 2, esse comando aqui, ó. Tá? Eu geralmente pergunto para os meus alunos, já ouviram falar nessa palavra stretch? E geralmente a pessoa fala, nunca ouvi. Mas já ouviu sim, com certeza, né? Lembra da calça de stretch, né? Ou da stretch, né? Então, stretch significa esticar, tá? Então, o stretch funciona para esticar. Como que funciona, então, o stretch? Vamos falar um pouquinho aqui do stretch com linha. Quando você clicar numa linha, você vai ativar esses grips, tá? O grip, né? Grip, tá? Esses pontinhos azuis ali, quadradinho azul, na verdade, é um quadradinho. Se você clicar nele, ele automaticamente ativa o comando stretch. Olha aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então basta você levar para o lado, clicar num ponto, eu quero esticar essa linha até aqui. Basta clicar ali e esticou, ó. Tá? Desfazer. Eu posso esticar a linha, dar uma referência também. Por exemplo, eu quero esticar essa ponta da linha 50 centímetros para a esquerda. Digito ponto 5, dou Enter, e ele esticou 50 centímetros ali. Lá também, mesma coisa. Clico aqui, clico lá para ativar o stretch e digito ponto 5 e ele vai encurtar a linha. Se você tiver uma linha só, pode usar esse expediente assim. Tá? Basta clicar na linha e clicar no grip e ativar. Mas, por exemplo, se eu quisesse aumentar 1 metro o ambiente aqui, esticando todas essas linhas para lá, eu posso? Posso. Eu digito S. Agora, nesse caso, eu vou ativar o comando via atalho, tá? Digito S, Enter, seleciono todas as linhas que eu quero esticar, dou Enter, clico num ponto para fixar e vou dizer a direção e vou dizer, eu quero aumentar o metro. Digito 1, Enter, e ele estica todo 1 metro. Fácil, né? Então, quando você quer fazer a alteração, por exemplo, aqui, ó, S, Enter, seleciono todas, Enter, clico aqui, ó, ele leva tudo. Digito 1, Enter, e aumentei o ambiente em 1 metro. O comando stretch é uma ferramenta interessante, tá? Quando a gente utiliza uns softwares um pouco mais inteligentes
como tecnologia BIM, que seria o ArchiCAD ou o Revit, você, quando move, você já move tudo. Se eu fosse utilizar o comando mover aqui, já não ia dar certo. Se eu selecionar as linhas aqui e mover, ó, ele vai tirar do lugar. Entendeu? Essa é a diferença do stretch e do mover. Então, no stretch você estica e reposiciona as linhas. No mover não, ele só move. Tá? É interessante a gente utilizar o stretch nesse tipo de situação de alteração de projeto. Né? Às vezes você projetou um ambiente muito pequeno, pede a alteração, então no AutoCAD o ideal seria alterar pelo stretch. Então tá, quando nós formos mover um bloco, você pode usar o stretch da seguinte maneira. Você clica no bloco, você vai ver que ativou um grip ali naquele cantinho. Quando você clicar lá, ele ativa o stretch. Mas ao invés dele esticar, ele vai mover. Então eu posso levar o cursor para cá e clicar ali e fixar ali. Então o meu sanitário também eu posso clicar no grip dele, levar para a posição que eu quero e clicar lá. Tá? Posso utilizar distância? Posso. Né? Mas eu vou usar esse exemplo com um chuveiro. Quando eu for inserir o chuveiro aqui, eu vou digitar e Enter. Lá no browser, localizar o chuveiro. Para localizar, eu faço geralmente assim. Eu clico em algum lugar, digito a letra inicial do componente, do bloco, digito C e vou localizar aqui. Ó. Por exemplo, chuveiro P1. Tá? Ele parece mais aquele chuveirinho que a gente utilizava lá no projeto de prancheta mesmo, né? Que é um círculozinho interno lá e tal. Então, o P significa em planta, tá? L é lateral, para corte. Então, para planta, você usar o P. Eu vou utilizar esse P1, que eu acho que ele está mais parecido com o que a gente fazia na prancheta. Vou dar um Open. Continua o Special Screen lá para o Rotation. Dá um OK. E vou clicar no alinhamento da parede com a outra parede aqui. Então, a parede do canto do box com a parede da lateral do banheiro ali. Clico aqui. Vou trazer o cursor. Nesse caso aqui, de acordo com a criação do bloco, a posição do cursor vai ter que ficar para cima, para posicionar para a esquerda, tá? Então, clico ali, inserir ele no lugar certo. Eu posso mover ele com o stretch. Geralmente, o chuveiro vai ficar centralizado no box. Como o meu box tem 80, eu posso mover 40 centímetros para cima. Como que eu vou fazer? Ao invés de usar o comando Move, como eu tinha falado, eu vou usar o stretch. Clico no bloquinho, clico lá no grip, arrasto para cima, para dizer a direção. Eu já vi alguns alunos fazendo assim, clica ali, leva o cursor, traz o cursor aqui em cima da linha e digita ponto 4 e dá Enter. Você vai observar que não dá certo, ele não fez nada. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele que eu quero mover e o OSNAP está puxando para o mesmo lugar de origem. Então não vai funcionar. Observa sempre, como eu tinha falado no caso do offset. Eu vou levar o cursor para o lado para desativar o OSNAP que estava puxando para baixo. Aí ele vai funcionar. Então, clica no grip, posiciona o cursor para a direção que você quer mover e digita a distância. Ponto 4 e dou Enter. Então, dessa maneira, eu fiquei com o chuveiro centralizado no box. E dessa maneira eu posso mover qualquer componente ou qualquer bloco, tá? Clico no grip dele, digito. Aí eu quero abaixar aqui. Eu quero mover para baixo 10 centímetros. Ponto 1 e dou Enter. Pronto, movi 10. E assim por diante, tá? Geralmente eu observo o seguinte. Essa distância mínima do sanitário para o box, eu deixo no mínimo 20 centímetros. Observa sempre isso. Para a lateral do lavatório, também no mínimo 20 centímetros. Quando eu vou colocar a lixeira num lado, aí eu vou deixar um pouco maior. 30, 40 centímetros.
tá? No mínimo, para posicionar a lixeira naquele lado ali. Existem algumas situações que a gente posiciona, coloca a lixeira embutida no armarinho do lavatório. Então, nesse caso, não há necessidade de se preocupar tanto com isso, que ela fica embutida ali dentro. Tá? Mas mesmo assim, seria interessante que você deixasse no mínimo do box 20 centímetros, no mínimo, pode deixar mais, 30, 40, depende do tamanho do banheiro. Né? Quando é banheiro de residência de baixa renda, aí você tem um banheiro muito pequenininho, então você tem que compactar mais. Né? Mas para a pessoa utilizar o sanitário de maneira mínima de conforto, então observa que a distância mínima ali tem que ser de 20 centímetros. Da lateral do sanitário até o elemento mais próximo, no caso aqui seria o box, né? Então deixarei no mínimo 20 centímetros aqui. Tá? A questão de posicionamento vai depender muito do tamanho do equipamento que você está inserindo e tudo mais, né? O tamanho do espaço do banheiro, assim por diante. Tá certo? Então, se eu fosse inserir aqui um sofá ou uma poltrona, alguma coisa assim, eu mudaria então de layer. Tá? Observa muito bem isso. Não deve colocar todos os componentes nos mesmos layers. Tá? Quando é fixo, é fixo. Quando é mobiliário, é mobiliário. Porque na mesma planta você pode utilizar ela para fazer o projeto legal, ou executivo, ou o layout também. Então, no layout, eu colocaria todo o mobiliário, no projeto legal, não. Tá? Eu colocaria só os equipamentos fixos. É por isso que eu tenho meios diferentes para colocar em situações diferentes. Tudo bem? Até aí alguma dúvida? Alguém tem alguma dificuldade? Na próxima aula nós vamos... eu acredito que para semana que vem a gente vai ter um exercício, né? Nós vamos ter uma listinha de exercícios para vocês responderem. Que vai valer como avaliação, né? Então a gente vai englobar não só o que a gente falou aqui durante a aula, mas a gente tem o conteúdo do livro didático, que vocês, acredito que vocês estão acompanhando lá as unidades certinho, né? A parte teórica por lá. Então a gente vai fazer uma avaliação baseada não só no que eu ensinei durante o curso, né? Como a gente não está tendo, nem todo mundo tem acesso ao software, eu não posso fazer um exercício de avaliação em cima do desenho do AutoCAD. Então, eu vou fazer uma avaliação mais teórica mesmo, tá bom? Alguma dúvida até aí, gente? Na próxima aula, a gente vai começar a aprender sobre achuras, sobre criação de área, textos, né? E assim por diante. Tudo bem? Tudo bem, prof. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma dúvida, alguma pergunta? Prof, a sua prova, então, ela vai ser teórica? Isso. Na semana que vem, a gente vai encaminhar para vocês essa lista de exercícios que vai ser teórico. Tá? Tá bem, obrigada. Aí Prof, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Pode falar, Isabela. Pode falar. Obrigada. Quando eu vou marcar, assim, de uma parte mais alta, a outra mais baixa, eu só faço uma linha na porta? Exatamente. Você faz uma linha indicando ali. A norma pede que você faça também inserção de texto com o nível da cota. Tá? Se você tiver alguma dúvida, tem a norma 6492 da NBR, da BNT, né? Então essa norma aqui é bem facinho de vocês pesquisarem, tá?
Basta digitar lá no Google 6492, aí vocês vão ter acesso a essa norma que define a representação de projetos de arquitetura, certo? Aqui, deixa eu descer um pouquinho mais embaixo, tem a simbologia de níveis. Cadê? Não lembro exatamente. Deixa eu ver se eu acho facinho assim. Aqui para planta. Em planta você coloca o nível de piso acabado. Entendeu? Então não é só essa linhazinha que indica o nível, tá? É só para entender o limite do nível. Então eu teria que colocar esse símbolozinho. Eu não sei se eu tenho um projeto acabado aqui. Deixa eu ver se... eu não tenho aqui nesse computador. Mas teria que ter o nível também em planta, tá? Que é isso aqui, ó. Seria esse símbolo. Lembra? No projeto de Tá. arquitetura lá vocês devem ter aprendido isso, né? Tá? Que é esse símbolo aqui com o círculozinho, né? Com a linha e com o nível lá. Então, por exemplo, eu faria mais ou menos assim nesse projeto. Aqui seria o nível 0, tá? Então, sala de estar, jantar, cozinha e quarto seria o nível 0. A varanda estaria 2 centímetros mais baixo. Então, eu colocaria esse símbolo aqui anotado, menos 0,02. No banheiro, também seria negativo, menos 0,02. No box, eu teria menos 2 ainda. Então, seria menos 0,04. Tá certo? Entendeu? Então, dessa maneira, Sim, entendi. eu simbolizo não só a cota do nível, né, através dessa cota aqui, o nível do piso, mas os limites com essa linhazinha ali. Entendeu? Tá bem, prof. Obrigada. Tem alguma informação diferente que você saiba? Que você tenha tido alguma referência diferente? Ou essa minha explicação satisfez? Não, entendi sim. Era mais por causa do desenho mesmo, que na hora o senhor falou ali, eu meio que não tinha entendido direito. Mas agora entendi, sim. Tá certo. Tá ótimo. É que não estando presencialmente é um pouquinho mais difícil da gente observar a dificuldade de vocês compreenderem, né? Eu acho que pessoalmente eu estou acostumado a dar aula presencial, então é mais fácil sentir o que o aluno tem dificuldade. Mas está com dúvida? Pode perguntar. Está aberto, eu deixo aberto para vocês terem dúvida e perguntem mesmo, tá? Então tá, gente, nossa aula por hoje. Professor, em relação à Oi. avaliação, você vai aplicar no dia da aula mesmo? Ou, tipo, um dia antes? Eu tô fechando direitinho com a coordenação como é que vai ser, tá? Até o domingo a gente deva definir certinho como que vai ser essa avaliação. E a partir da segunda-feira a gente vai lançar a ideia para vocês como que vai ser feito, tá? Se a gente vai lançar na segunda-feira os exercícios para que vocês façam durante a semana e entreguem até o dia da aula, ou se vai ser feito durante a aula, tá? Porque nem sempre todo mundo está conseguindo assistir a aula online em tempo real, aliás. Algumas pessoas que estão com outros compromissos não conseguem assistir em tempo real, assiste a aula gravada, então a pessoa pode ter a oportunidade de fazer ao longo da semana. Eu vou fechar direitinho com a Natasha e a gente depois define e avisa vocês certinho, tá? Vocês vão ter tempo tranquilo para ter ciência de como que vai ser feito, tá bom? Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida? Então tá, gente, eu vou agradecer a presença de vocês.
Vamos encerrar nossa aulinha por hoje aqui. Na semana que vem a gente retoma, né, com o exercício ou com a aula. Vamos definir durante a semana como vai ser. Obrigado, eu agradeço a presença de todos. Um bom dia, bom final de semana, bom feriado. Boa Páscoa para todos. Igualmente, prof. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, prof.